Olá pessoal, eu sou o Caco e vou ver mais um problema para você. 4 times de futebol, Vasco, Atlético, Corinthians e Internacional, disputam um torneio. Quantas e quais são as possibilidades de classificação para os dois primeiros lugares? Ok? Então é o seguinte, lá no final, na premiação, né, vai ter lá um espaço para o primeiro lugar e o espaço para o segundo lugar. Ok? Ele quer saber quais as possibilidades de primeiro e segundo lugar utilizando esses 4 times. Ok? Como é que eu faço isso daqui? Então, existem duas formas bacanas de se fazer e visualizar todas as possibilidades, porque o importante desses problemas é você conseguir visualizar todas as possibilidades desse tipo de classificação, por exemplo, aqui no caso classificação. Tá? Uma delas é através de chaves. Por exemplo, vou colocar, em vez de a palavra inteira do time, eu vou usar as siglas V de Vasco, A de Atlético, C de Corinthians e I de Internacional. Ok? Então, você pode colocar assim, por exemplo, Vasco, Atlético, Corinthians e Internacional. Então, esse daqui é para o primeiro colocado, por exemplo. O segundo colocado, tá? Aí você vai ter que fazer o quê? Então, quando o Vasco for o primeiro colocado, o segundo pode ser o quê? 3 possibilidades: Atlético, Corinthians e Internacional. Quando o Atlético for o primeiro colocado, você tem 3 outras possibilidades, que é o quê? Vasco, Corinthians e Internacional. Quando for o Corinthians o primeiro colocado, aí você tem 3 possibilidades: Atlético, Vasco, troquei, né? Vasco e Internacional. A ordem aqui, como eu estou colocando, não tem problema, né? Poderia ter colocado aí, ó, Vasco, Atlético e Internacional, né? Tudo bem, não tem problema. Não vai fazer diferença no resultado. E quando for o Internacional, pode ser Vasco, Atlético e Corinthians. Então, quantas possibilidades eu tenho? Com o Vasco, né? Sendo o Vasco, eu tenho Vasco Atlético, Vasco Corinthians, Vasco Internacional. Primeiro colocado e o segundo colocado, esses aqui. Então, o Atlético sendo o primeiro colocado, daí eu vou ter Vasco, segundo, Corinthians, segundo, Internacional. Tá? Se eu for contar, na verdade, são quantas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho 4 possibilidades para primeiro lugar e 3 possibilidades para segundo lugar. Então, para cada possibilidade de primeiro lugar, 3 para segundo. Como eu tenho 4 para primeiro, então vai ser 4 vezes 3, dá 12 possibilidades. Tá? Essa é a resposta. 12 possibilidades. Essa é uma maneira de você fazer. Só que nesse caso aqui, é simples fazer assim, porque eu só tenho duas situações, que é o primeiro e o segundo colocado. Mas se eu tivesse terceiro colocado, daí eu ainda teria cada um desses aqui mais 3 risquinhos. E ficaria difícil, ficaria muito poluído a minha escrita aqui, como é que eu escreveria, né? Eu precisaria espaçar mais para poder fazer isso. Então, para 2 possibilidades, até vai. E além do que, para primeiro colocado, eu tenho 4 possibilidades, então são pouco. Agora, se eu tivesse 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, daria muito, tá? Então, você tem que ver se isso aqui serve para você. Outra maneira de fazer é você fazer tipo um quadro, ó. Tá? Um quadro. Então aqui você põe quem seria o primeiro colocado e aqui você colocaria quem seria o segundo colocado. Então, para o primeiro colocado, eu tenho o quê? 4 possibilidades. Tá? Então, é Vasco, Atlético, Corinthians e Internacional. E para segundo colocado, aí eu tenho o quê? 3 possibilidades. Tá? Ou até posso colocar os 4 times de novo. Tá? Mas daí eu anulo aquele que foi igual, por exemplo. Vasco, Atlético, Corinthians e Internacional. Ó, então o Vasco para primeiro, o Vasco não pode. Mas aqui é uma, ó, Vasco, Atlético, Vasco, Corinthians, Vasco, Internacional. Aí aqui, Atlético, Vasco, Atlético, Atlético não pode, corta. Aí Atlético, Corinthians, Atlético, Internacional.
Aqui, ó, Corinthians, Vasco, Corinthians, Atlético, Corinthians não pode, e Corinthians, Internacional. E aqui, Internacional, Vasco, Internacional, Atlético, Internacional, Corinthians, Internacional não pode. Então, aí você tem quantas possibilidades aqui, né? Então, 3, 6, 9, 12. Veja, novamente, é 4 vezes 3, porque aquele que é igual, aquele sai, ó. Então, em cada linha, tirando aquele que é o mesmo time, né? O Vasco, Atlético, Corinthians, Internacional, por exemplo, isso aqui, ó. Tirando esses de cada linha, eu vou ter 3 colunas com 4 linhas. Então, vão ser 12 possibilidades. É o princípio multiplicativo, tá? Então, eu gosto de fazer assim, ó. Quando eu vou resolver esse tipo de problema, eu coloco as duas posições. Então, aqui, ó. Primeiro e segundo. Aí eu penso, quantas possibilidades para o primeiro colocado eu tenho? Bom, se eu tenho 4 times, eu tenho 4 possibilidades. Beleza? Tendo colocado um aqui, digamos, Corinthians, que geralmente é, né? Sai o Corinthians, sobrou quantos para o segundo colocado? 3 possibilidades. Então eu pego 4 vezes 3 e eu tenho o meu resultado que é 12 possibilidades. Isso daqui é uma forma mais fácil de verificar, principalmente quando você tem, por exemplo, 4 situações. Então, vamos dizer, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado e quarto colocado. Quantas possibilidades tem? Então, veja, para primeiro colocado eu tenho 4. Para segundo colocado, tirando 1, eu tenho 3. Tirando as 3, 2 possibilidades, que foi primeiro e segundo, para terceiro colocado eu tenho o quê? 2. E daí, tirando 1 de cada aqui, para a quarta possibilidade só vai ter 1. E daí eu multiplico tudo isso aqui, eu tenho todas as possibilidades de primeiro, segundo, terceiro e quarto local. Tá? Aqui ele só está me pedindo primeiro e segundo, então é isso aqui, ó. Agora, se ele quisesse quais as possibilidades de arranjo em todas as situações, seria essa multiplicação, entendeu? Então, isso aqui é o que a gente vê a possibilidade de cada posição. Né? Possibilidade em cada posição. E a possibilidade de cada um se multiplica e tem a possibilidade total. Ok, pessoal? Então, isso aí. Se você tem alguma dúvida, poste no comentário. Gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no canal. Acompanhe, continue acompanhando aqui a série, que ela vai demorar um pouquinho, né? Não vou fazer tudo num dia só, mas continue acompanhando e compartilhando aí com os seus amigos e colegas e conhecidos aí, tá bom? Então até a próxima.